Hora de fazermos uma questão comentada do ano de 2023 na sua tela. A banca é a VUNESP e o tema é o tema de regência verbal. Eu sempre gosto de chamar a atenção, antes de fazer a questão, que às vezes você lê um edital, encontra o nome, regência verbal, na sua cabeça vem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquele assunto de você saber qual que é a regência do verbo aspirar, qual que é a regência do verbo preferir, qual que é a regência do verbo visar, ou do verbo assistir. E realmente existem verbos que você deve saber de cor, porque eles caem com frequência. Mas eu sempre chamo a atenção que regência verbal também pode vir num edital com o nome de transitividade verbal. Porque você fala assim, o verbo assistir, no sentido de ver, é assistir a algo, assistir ao jogo. Então ele é transitivo indireto. O verbo preferir, que é preferir uma coisa a outra, é um verbo transitivo direto e indireto. Então, regência, transitividade, ou ainda o nome predicação, transitividade verbal, predicação verbal e regência verbal são a mesma coisa. Beleza? Vamos ver a questão da VUNESP. Diz assim: a frase que está em conformidade com a norma padrão de regência encontra-se em que alternativa? Eu quero que vocês pausem a tela, vocês não têm a questão, e vocês tentem fazer para mim, com o ouvido, pela eliminação, ou acertem, ou pelo menos excluam 2 ou 3. Vai lá. Olha só, gente, na letra A eu tenho o verbo apoia, ou o verbo compõe. Na letra B eu tenho o verbo outorga, né? Na letra C eu tenho o verbo são, ou participam. Na letra D eu tenho o verbo é, ou expõe. E na letra E eu tenho o verbo vivia, ou confere. Só que essa questão, ela vai trabalhar regência num outro plano. Então, existe muitas vezes a cobrança da regência verbal associada ao uso do pronome relativo, que tem esse nome porque ele relaciona uma oração com uma oração anterior. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando eu falo assim, a orientação de que preciso será dada pelo professor. Ao dizer a orientação de que preciso será dada pelo professor, eu quero que vocês vejam que a palavra que é sempre o principal pronome relativo, e lembrando a quem já esqueceu, ou informando a quem nunca soube, o que, para ser um pronome relativo, ele retoma um substantivo. Né? A palavra orientação, que tem aqui um artigo a, ela é um substantivo. Toda palavra que é determinada por artigo funciona como substantivo. Né? A luta continua, luta é um substantivo. O dinheiro acabou, dinheiro é um substantivo. A orientação também é. E aí, a gente às vezes fala a orientação que eu preciso. O carro que eu comprei, a água que eu bebi, o copo que eu deixei quebrar, né? a reunião que eu participei. Nós normalmente colocamos só o quê? Mas, às vezes, em função da regência, é preciso que antes do pronome relativo exista uma preposição, que pode ser o de que pode ser o em que pode ser o porquê, que pode ser o com que. E essa preposição, ela é determinada pela regência do verbo que está depois. Ó. Quem precisa, precisa de. Por isso que eu devo dizer a orientação de que preciso. E não a orientação que preciso. Então, a gente tem que colocar que a preposição
antes do relativo, aliás, em tese, né, gente, preposição devia ser só antes, né, porque é pré. Então, a preposição antes do relativo se define pela regência ou pela transitividade do verbo seguinte. Então, se o verbo seguinte é o verbo precisar, é precisar de. Se eu colocasse me referir, eu não falaria a orientação de que me referi. Eu não me refiro de, eu me refiro a. Aí seria a orientação a que me referi. Se eu colocasse me baseei, eu não posso colocar a orientação de que me baseei. Eu não me baseio de, eu me baseio em. Então, a orientação em que me baseei. Combinado? Então, isso aqui é pronome relativo associado com regência. Vamos lá na tela? Na letra A, eu tenho o pronome quais. Na letra B, eu tenho o pronome quem. Na letra C, eu tenho o pronome quais. Na letra D, eu tenho o pronome qual. E na letra E, eu tenho o pronome quem. Então, na verdade, eu te disse que o pronome relativo que é o mais comum. Mas eu sei, por exemplo, que a palavra quem, ela é um pronome relativo especificamente para pessoas. Então, por exemplo, Lúcio é o professor em quem mais confio. Eu acredito que normalmente as pessoas falariam: o Lúcio é o professor que eu mais confio. Que eu mais confio. Ou que eu mais confio nele. Só que eu quero te mostrar que esse quem é um pronome relativo porque ele retoma o substantivo professor. Professor é um substantivo, olha o artigo aqui, ó. E aí, eu já te falei que a preposição que tem que ter antes do pronome relativo depende da regência que está depois, ó. A pessoa que confia, ela confia em alguém. O Lúcio é o professor em quem mais confia. Ok? Vamos lá na tela? Se você olhar, por exemplo, a letra B de bola, tem o quem. Tia Anastácia, com quem se outorga o papel essencial nas histórias, é presença constante no elenco. Outorgar não é um verbo muito comum. Só que você errou se você marcou a letra B. Porque você outorga um papel, isto é, você atribui um papel a alguém. Você não atribui um papel com alguém. Então, na tela, a letra B seria assim: tia Anastácia, a quem se outorga o papel essencial. A dificuldade aí seria saber o significado de outorgar, que é conferir. Você confere um papel a alguém. Você atribui um papel a alguém. E você outorga um papel a alguém. Então, a letra B não é. Na tela, das outras que sobraram, a letra E tem o quem? Dona Benta vivia com a neta Lúcia, em quem o autor confere o apelido de Narizinho. Vamos lá. Se o autor confere o apelido de Narizinho, eu confiro um apelido, não é em alguém. Eu confiro um apelido a alguém. Então, na letra E, nós temos um erro também. Olha aí. Na letra E eu falo assim: Dona Benta vivia com a neta Lúcia, a quem o autor confere o apelido de Narizinho, porque ele confere o apelido de Narizinho a essa menina. Ok, gente? Então, aí está a questão do pronome relativo que eu já falei o primeiro exemplo, depois o pronome relativo quem. Agora, quando você estuda pronome relativo na escola, eles falam que o que é um pronome relativo quando ele é substituído pelo qual. Então, a palavra qual é um pronome relativo. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o texto do qual me lembro era um poema. Quando eu falo o texto do qual me lembro era um poema, a palavra qual, ela é um pronome relativo porque ela retoma o substantivo texto. E aqui texto, lembrando, é um substantivo, olha o artigo aqui. Agora,
A preposição depende sempre do tempo que está o quê? Depois. E se eu me lembro do texto. A gente geralmente fala assim, o texto que eu lembro, ou o texto que eu me lembro, o texto que eu lembrei dele, na linguagem coloquial, nós cometemos erro de regência com o pronome relativo. Vamos lá na tela. A letra A tem o quais no plural. A letra C tem o quais no plural. E a letra D tem o qual no singular. Vamos ver a letra D. O sítio do qual é a porta de entrada das narrativas expõe uma nova concepção de mundo. O sítio do qual é a porta. Vamos lá. O qual é singular, porque retoma sítio, que é singular. Da mesma forma que o qual é singular, porque retoma texto. Então, quando eu falo assim, as pessoas contra as quais lutei são cruéis. Observem que agora eu usei o pronome qual no plural. Por quê? Porque quais está retomando a palavra pessoas, que é plural. E quais é um pronome relativo, porque pessoas, olha o artigo aqui, ó, é um substantivo. Agora, a preposição, eu lutei contra as pessoas. Por isso que é contra as quais lutei. Ok? Vamos lá na tela? A letra E está errada. O sítio do qual é a porta da entrada, não. O verbo ser, eu não falo assim, ele é de inteligente. Vem cá. Eu falo que ele é inteligente. Ele é bonito. Eu não falo ele é de bonito. Então o verbo ser não precisa da preposição de. Então é o sítio, o qual é a porta de entrada das narrativas. O verbo ser não perde a preposição de. Na tela, sobrou a letra A. Vamos ler? Os laços familiares, sobre os quais se apoia a união do grupo, compõem o ponto central da obra lobatiana. E sobrou a letra C. Na série de livros, são múltiplas as peripécias, as quais os humanos e os animais personificados participam. O que você marcou? E você marcou e acertou, caso você tenha escolhido a letra A. Por que não a C, professor? O quais retoma peripécias. Agora, quem participa, não participa a uma peripécia. Não participa a uma aventura. Não participa a uma aula. Você participa de uma peripécia, você participa de uma aventura, você participa de uma aula. Quem participa, participa de. Então, na tela, a letra D seria... D não, né? A letra C. Na série de livros, são múltiplas as peripécias das quais os seres humanos e personificados participam. E a resposta é a letra A pelo seguinte. A união do grupo se apoia sobre os laços familiares. Por exemplo, eu posso me apoiar sobre o parapeito da janela. Eu posso me apoiar sobre a mesa. Eu posso me apoiar sobre a parede. Então, os laços familiares na tela, sobre os quais se apoia a união do grupo. A união do grupo se apoia sobre os laços familiares. Acho essa questão da VUNESP uma questão mais difícil do que as questões que regularmente você vai encontrar de regência. Mas eu vou pegando as questões sobre determinados assuntos que são atualizados ou que alguém me pede de uma banca específica, enfim. Tá? Então, se você quiser que eu faça uma questão de alguma banca, deixe no comentário do vídeo, você vai lá, dá o like, não se esqueça de dar o meu like. Se você gostou e conhece alguém que possa gostar, compartilhe o vídeo, é legal? Mas eu posso pedir também que a pessoa faça uma questão da banca tal, mas peça uma banca que tenha questões do ano de 2023. Eu não vou pegar aqui questão. Outro dia uma pessoa me pediu para fazer uma questão, a questão mais nova que eu achei é de 2013. Então essa não é uma banca representativa. Aí eu escolho uma banca que pareça com ela, tá bom? Mas se você quiser conhecer mais o conteúdo de regência, do começo, do beabá, o que é regência, quais são os verbos principais, como é que eu sei se o verbo é transitivo, intransitivo, de ligação, dá uma olhadinha nesse curso meu aí, ó. Você vai entrar lá no meu site e vai procurar um curso chamado Exercitando Português.
Tem lá, exercitando o português, regência. Aliás, tem de todos os assuntos. Todos os assuntos separados. Eu sempre vou fazer a exposição da teoria e da resolver 15 questões, como eu resolvi essa de hoje. Só que são 15. E pode ter certeza, é barato, viu, gente? Muito mais barato que uma aula particular. Então acesse lá, www.ricardoerce.com.br.